I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. Bom pessoal, o vídeo de hoje nós vamos fazer o acionamento de um relé através de um LDR, tá? É bem simples o acionamento, mas tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração para que o projeto dê certo, tá? Esse projeto, por enquanto, eu vou estar fazendo só no Easy Proteus. Ele não foi testado, mas eu tenho certeza que dá certo. E logo que puder, eu posto o segundo vídeo aí, mostrando o funcionamento e a ligação na prática, utilizando uma protoboard. Bom pessoal, antes de iniciar a videoaula de como acionar um relé com o LDR, eu vou explicar rapidamente como funciona o transistor BC548, né, e o BC549. Ambos são transistores, tá? Só que um é NPN e o outro é PNP, ou seja, um aciona, ele faz o chaveamento com um pulso positivo na base e o outro com um pulso negativo na base. Então aqui eu tenho uma bateria de 12 volts, onde o terra ele entra aqui no emissor, tá? O terra entra no emissor, tá? E ele vai chavear esse terra, né, que é o 0 volts, para o catodo do LED. O LED, né, vai ter o anodo, que é o lado positivo, né, o anodo, ele vai entrar aqui no resistor de 470R, que é para ele evitar que ele queime, né? E aí ele vai vir aqui diretamente para o 12 volts. Então note que o 12 volts ele entra aqui, né? E ele precisa, para funcionar, do 0 volts, porque o volts positivo ele já tem, então ele precisa do 0 volts. Isso será possível quando você clicar nesse botão, aí você vai ter um resistor aqui para evitar que o transistor queime, tá? E aí ele vai chavear como se fosse um interruptor de luz para ligar este LED, né? Só que note que o pulso será, ó, vai pegar aqui do positivo, perfeito? Levando em consideração que eu não calculei esse resistor, tá? Deve-se calcular ele, porque eu coloquei aqui 160R, mas no vídeo aí eu vou mostrar como calcular, né, esse resistor. E esse aqui também eu não calculei ele. Eu acho que de 1K aqui é o suficiente, tá? 470R pode ser que o seu LED queime, tá? Mas isso aí é só uma observação. Bom, no caso aqui agora, né, vou explicar aqui. Esse aqui é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ele, para ser acionado, ele precisa, ó, na hora que eu clicar aqui ele vai acionar, mas para ser acionado ele precisa do terra, né? Então note que o meu catodo aqui, ó, ele já está recebendo o 0 volts. O anodo precisa receber aqui, ó, o VCC. Só será chaveado quando vir 0 volts aqui. Então eu clico aqui, vem 0 volts e ele chaveia e liga o LED. Então no vídeo de hoje nós vamos ajudar o nosso amigo aí, Roberto Lúcio, né? Boa tarde, eu preciso acionar um relé de 12 volts usando um LDR ou qualquer esquema junto, mas tem que ter o LDR. Perfeito, vamos lá. Então primeiramente nós vamos precisar do LDR, tá? Para quem não sabe o que é um LDR, ele é um resistor dependente de luz, Light Dependent Resistor, que quando existe muita luminosidade, né, em cima deste LDR, a resistividade dele é praticamente nula, ou seja, é praticamente um curto, passando o sinal, né, e a corrente para acionar alguma coisa. Mas quando escurece, ele fica no escuro, a resistividade dele vai subindo muito, né? Se ficar totalmente escuro, a resistividade fica alta e ele entra em corte, por assim dizer. Mas esse componente ele é analógico, né? E no nosso caso, para acionar um relé através de um LDR, nós vamos precisar transformar primeiramente esse sinal em um sinal digital. Por quê? Porque esse resistor acionará um transistor, tá? E esse transistor, a base dele, ele precisa receber, ora ele vai ter que receber
uma tensão e ora não, né? Então eu não posso colocar meio termo, né? Porque se eu colocar diretamente o resistor, né, o LDR, em cima da base do transistor, ele vai gradativamente aumentar e diminuir essa tensão na base do resistor, e aí o resistor ele vai chavear lentamente e também ele vai ter um controle de corrente, né? E aí não vai dar muito certo isso daí. Então, primeiramente vamos transformar então esse sinal analógico em um sinal digital. Nós vamos precisar então de um componente, né? Poderia ser feito com vários outros componentes, tem várias maneiras de fazer isso que eu estou fazendo agora, mas nós vamos utilizar pelo menos uma aqui para não ficar grande o vídeo aqui, né? Vamos utilizar aqui uma porta lógica que é a 7404, é a porta inversora, né? Uma porta inversora 7404. Bom, quem precisar entendendo um pouco melhor sobre porta lógica, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem vários vídeos ensinando aí sobre as portas lógicas, né, os circuitos digitais. O que nós devemos saber na videoaula de hoje é que essa porta lógica ela vai ter esse formato. O VCC e o GND é a alimentação dela. A alimentação dela trabalha com 5 volts, então você precisa colocar no pino 14, antes de tudo, no pino 14 você tem que colocar 5 volts, que é o VCC, volts de corrente contínua, e no GND você precisa colocar 0 volts, senão o circuito não funciona. Depois de alimentar esse circuito, nós vamos fazer o uso da porta lógica. Nós vamos utilizar somente uma porta lógica, embora ele tenha 6 portas lógicas disponíveis aí. Nós vamos utilizar uma só. Tanto faz, você pode escolher qualquer porta lógica, só que o detalhe é, esta aqui é a entrada e essa daqui é a saída. Então o pino de entrada é este e o pino de saída é esse, ou seja, a saída dele nós vamos ligar na base do transistor, que eu vou mostrar já já. E a entrada será o sinal que vai vir do LDR. Bom, o que nós devemos saber também, que é muito importante, é que no pino de entrada, né, nós temos dois níveis, nível lógico alto e o nível lógico baixo. Em eletrônica é considerado nível lógico alto quando se tem 5 volts e é considerado nível lógico baixo quando se tem 0 volts. Só que como nada é perfeito, nem sempre nós temos 5 volts ou temos 0 volts. Existe, né, uma perda ou um ganho, né, dependendo aí do circuito. Mas pelo datasheet, o que você deve saber é o seguinte, que para o nível lógico ser considerável alto, né, na porta lógica de entrada, é um mínimo de 2 volts. Ou seja, o correto é aplicar 5 volts, mas com 2 volts ele já vai entender que há um nível lógico alto na porta. Só que para ter um nível lógico baixo, você precisa de no máximo ter 0.7 volts, né? Ou seja, não precisa ser perfeitamente 0 volts, mas tem que ser 0.7 volts, né? Ou 0.8 volts. Por que tem essa diferença aqui? Na realidade, você pode estar utilizando o CI74 LS04 ou você pode usar o CI SN54 LS04, que é a mesma coisa, só que ele tem uma diferença aqui, né? Se for o 5474, se for o 5404, será 0.7 volts. Se for o 7404, será 0.8 volts. Bom, então vamos agora ao circuito. Então, primeiramente, nós vamos ligar aqui, ó, o resistor dependente de luz aqui na base do transistor. A porta lógica, nós colocaremos um resistor, tá, de 160R. Só que na realidade esse resistor nós iremos calcular. Então eu vou colocar um X aqui, porque não é definitivamente de 160R, tá? Nós vamos estar calculando aí o resistor adequado aí, que vai depender de cada pessoa aí, dependendo do circuito. Eu vou pegar o transistor, o BC559, e vou ligar esse resistor R1 na base desse transistor BC559. Esse transistor é um transistor PNP, que significa que ele chaveia, faz o chaveamento
através de um pulso negativo na sua base, tá? Por esse motivo nós estamos usando aqui um inversor e esse transistor. Se você fosse usar um transistor BC548, você poderia estar utilizando, só que aí você usaria duas portas lógicas aqui em série para estar utilizando o BC548. Eu vou deixar assim e vai ficar mais fácil de entender. Então vamos colocar aqui a bateria de 5 volts. Então primeiramente eu vou colocar o terra ligado aqui no resistor, tá? Então imagina-se o seguinte: quando o resistor tiver com a resistividade muito baixa, né, que tiver muita luz, a resistividade dele vai estar baixa. Então vai passar o terra, né, o nível lógico baixo, vai passar aqui na entrada da porta lógica 7404. E a saída, né, se ele identificar que essa entrada tem um nível lógico baixo, né, aí o que ele vai fazer? Ele vai inverter e vai mandar uma saída aqui de 5 volts, tá? 5 volts exato, tá, pessoal? Isso que é interessante. Ou ele manda 5 aqui, ou ele manda 0. Ou ele manda nível lógico alto, ou ele manda nível lógico baixo. Isso é muito bom para nós aqui. Então nós transformamos um sinal analógico em um sinal digital para o nosso transistor. Isso vai ser muito eficaz, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Garantir que aqui nós possamos ter um nível lógico alto ou um nível lógico baixo. Essa garantia nós conseguimos com um resistor de 10K. Isso aqui se chama pull down, mas aqui no caso é pull up. Por quê? Esse resistor ele vai fazer o papel mais ou menos o seguinte: quando não houver o circuito não houver 0 volts aqui, ele vai garantir que aqui tenha uma tensão de nível lógico alto através do resistor de 10K. Tá? Então é para isso que funciona aqui, ó, o resistor de 10K. Agora nós precisamos acionar um acoplador óptico, que pode ser utilizado 4N25. Nós temos um LED internamente, né? E a ligação vai ser parecida com aquela ligação que eu mostrei no início. Esse terminal, que é um anodo do LED, é o lado positivo. Então você vai vir aqui, ó, e ligar nos 5 volts. E quando esse LED ele liga, ele vai dar um pulso na base do transistor. Então para isso nós vamos precisar de um resistor de 1K. Esse resistor de 1K serve de proteção para o nosso circuito não queimar, né? Então eu vou ligar ele aqui no meu, né, no meu pino 2 aqui do 4N25, que seria no catodo. Ligando no catodo, aí você vai vir aqui e vai ligar no coletor, tá? No coletor do BC559. O que ele precisa? Ele precisa chavear aqui, ó, para que esse LED acenda, ele precisa chavear o terra, né? Então nós vamos pegar os 5 volts aqui, ó, né, diretamente da fonte, né? Então vamos ligar aqui na fonte. Perfeito. Já está ligado aqui o nosso circuito, tá? Ele já está funcionando aqui o nosso acoplador óptico. Só que como se trata de um circuito lógico, muitas vezes ele dá problema aqui para mim, no caso de simular, por causa que aqui nós estamos utilizando uma bateria. Então por esse motivo eu vou mudar para portas lógicas mesmo, tá? Porque senão o Easy Proteus ele não consegue simular. Ele não consegue simular corretamente o circuito. Então eu vou fazer o seguinte: vou pegar uma porta lógica aqui e outra porta lógica aqui, virado para esse outro lado. Posso deixar até as duas, assim, pertinho uma da outra, tá? E aí eu vou ligar essas portas lógicas, que é a mesma coisa que a bateria, tá? Vocês não precisam estar fazendo isso. Vou ligar essa porta lógica aqui e vou ligar essa porta lógica aqui. E aí é o seguinte: aqui nós temos nível lógico alto, então é o número 1, tá? E aqui nós temos o nível lógico baixo, é o número 0. Então vamos tirar isso aqui e pronto, ele tomou um lugar da fonte. A única coisa que eu fiz foi isso, tá? Pra vocês entenderem. Bom, aqui nós já temos o circuito funcionando e acionando o nosso acoplador óptico. Então vamos pegar o relé, né?
o relé 12 volts. No caso aqui nós temos um relé 12 volts, tá? E nós temos que energizar essa bobina para que o relé funcione. O que nós devemos colocar em paralelo com a bobina é um diodo, tá? Esse diodo ele serve de proteção para o relé. Então vamos ligar ele desta maneira. O diodo que protegerá a bobina do nosso relé, e eu vou energizar uma das pontas aqui já do nosso relé. Então essa parte da bobina já está recebendo o 12 volts de corrente contínua aqui na ponta, certo? Lembrando que esse diodo deve estar polarizado inversamente com a fonte, tá? Porque senão ele dá um curto aqui, ó, aí dá errado. Então ele tem que estar polarizado inversamente. Então tomem muito cuidado com a polarização deste elemento aqui, ó, deste diodo. Então nós temos o BC548 aqui. Para que ele não queime, ele também precisa de um resistor. Bom, esse resistor servirá só como proteção, tá? E ele será ligado aqui no pino 4 do acoplador óptico, tá? No emissor. Esse BC548 ele é um transistor do tipo NPN, de forma que o pulso, para que ele funcione, tem que ser um pulso positivo. Então eu vou pegar aqui, ó, o pino 5, que é o do 4N25, que seria o coletor, né? O coletor do 4N25, que é o pino 5, será ligado aqui no 12 volts. Tá? Então ele vai pegar o 12 volts e vai chavear aqui para a base do nosso BC548. Eu preciso que chavear aqui, ó, eu preciso chavear aqui o nosso relé. Então eu vou chavear, note que o relé já está recebendo 12 volts. Então eu preciso pegar aqui no emissor e ligar o nosso emissor aqui, ó, onde? No terra, né? Então ele vai pegar o terra, né? Porque já tem o VCC, vai pegar o terra e vai chavear. Ele vai pegar aqui e vai chavear para o relé, tá? Então tá pronto aqui a nossa ligação. A única coisa que eu vou ter que estar arrumando e calculando, e vou mostrar para vocês como calcular, seria esse resistor, tá? Fazer o cálculo desse resistor, porque esse resistor aqui e esse daqui eles vão mudar, tá? Então eu vou até colocar aqui uma letra Y, né? Então nós temos que descobrir qual é o resistor correto para utilizar aqui na base do BC548 e na base, né, do transistor aqui também no BC559. Bom, então o circuito aqui está pronto, exceto com os cálculos dos resistores de R1 e R4, que eu vou estar fazendo em outra videoaula, porque essa aqui senão vai ficar muito grande. Mas eu vou usar o exemplo deste circuito para continuar a segunda videoaula, tá? E calcular esses resistores. Então eu vou mostrar aqui que está funcionando, e nesse caso aqui que está acontecendo agora, o LDR está com uma intensidade máxima aqui de luz. Por esse motivo a sua resistividade elétrica ficou muito baixa. Há modelos de LDR que podem chegar de 1 mega a 10 mega-ohms no escuro. No entanto, na sua intensidade máxima de claridade, ele pode chegar menos de 100 ohms, tá? Neste caso, nós temos aqui muita intensidade de luz, e por esse motivo, né, o LDR ele está passando direto aqui a energia, né, o curto, vamos dizer assim, né? Ele está transmitindo o terra para a nossa porta lógica 7404. Então, conforme a porta lógica interpreta aqui, esse terra desse GND, né, o nível lógico baixo, ele vai chegar na porta e o CI vai entender que temos um nível lógico baixo aqui na porta. E por esse motivo sairá nível lógico alto aqui na saída. E daí então o nosso transistor, né, o BC559, ele não chaveará.
e ele não chaveando, nada vai acontecer aqui e ele vai continuar mantendo o estado do relé, né, no normalmente fechado, tá? Ele vai manter esse estado no normalmente fechado. Mas conforme a luz, né, ela vai indo embora, note que o relé vai mudar de estado agora. Pronto, o relé mudou de estado porque eu mexi na intensidade de luz, tá? E agora ele vai mandar nível lógico alto, ó. Vou deixar aqui praticamente no zero. Ó, nota que o nível lógico agora foi o alto. Entrando no nível lógico alto aqui, aconteceu que a saída na entrada do 7404 entrou nível lógico alto e na saída saiu nível lógico baixo, tá? Por esse motivo ele chaveou, né, o BC559, que acionou o fotoacoplador. O fotoacoplador, ele internamente ele tem um LDR aqui na base desse transistor, que acabou chaveando aqui também, né, o nosso BC548, que chaveou aqui a bobina do relé. Bom, então é isso aí. Espero que ajude o nosso amigo aí, Roberto Lúcio, tá? Um grande abraço para ele, para a família e para todo mundo que assiste o canal, que compartilha. Quem puder aí, dá um like, clica no sininho aí, tá? Para você poder receber notificações de novos vídeos, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até uma próxima.